PET apresenta Café com Química. Olá pessoal, eu sou o Wendel Souza, estudante de Química e integrante do PET Química IQ, UNB, MEC, e estou acompanhado aqui hoje de Nicole Maito, também estudante de Química e integrante do PET Química IQ, UNB e MEC. No episódio de hoje, teremos conosco a professora doutora Fernanda Vasconcelos de Almeida como nossa entrevistada. Teremos momentos de conversa sobre a trajetória ao longo da carreira, permeando temas dentro da Química Analítica Ambiental. Seja bem-vindo ao Café com Química, professora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. A senhora é graduada em Química pela Universidade Federal de Pernambuco. Queria que contasse pra gente, professora, o que te motivou a escolher, dentre tantos cursos, a Química. No ensino médio, eu tinha uma afinidade maior para as disciplinas de exatas, né? Então, a minha escolha foi no engenharia. E foi engenharia química, não por acaso, porque minha mãe é química, né? Minha mãe é química industrial. Então, eu achei que, já que eu ia fazer engenharia, que eu fizesse engenharia química. Acabou que eu fiz 2 anos de engenharia química, depois, quando eu entrei no profissional, assim, passei do ciclo básico, eu achei o Instituto de Química de Recife mais bem estruturado, melhores professores, mais moderno, do que o Instituto de Engenharia Química, o Departamento de Engenharia Química. Daí eu mudei para bacharelado em Química, em 91, acho que entrei em 91. Durante o seu período de graduação, a senhora participou de uma extensão universitária, um estágio pela International Association for Exchange of Students for Technical Experience, na Suíça. Poderia falar um pouco mais sobre a experiência, o processo, como é que foi? Isso, esse estágio, eu acho que ele existe até hoje, esse programa. É um programa que você vai somando os pontos para você se classificar melhor e conseguir o estágio no país que você deseja. Então, para isso, você tem que conseguir um estágio para um estrangeiro aqui no Brasil, uma moradia. Então, eu fiz todo esse processo. Um estrangeiro ficou na casa dos meus pais, a gente conseguiu um emprego para ele num escritório de arquitetura. E aí, eu consegui a pontuação para ficar 3 meses numa indústria que eles fabricavam resinas de troquiônica para tratamento de águas, na cidade de Esch, na Suíça. Então, eu tranquei um semestre, passei 3 meses estagiando na Christ, que era o nome dessa empresa, também não sei se existe ainda. Era a parte alemã da Suíça, né? Eu já fazia alemão há bastante tempo. E daí, depois, o salário que eu tinha nesse estágio era tão bom que eu guardei dinheiro e paguei 2 meses de curso integral no Goethe-Institut, na Alemanha, em Bremen. Então, eu me banquei com esse salário, viajei a Europa bastante e ainda fiquei 2 meses a mais lá. Mas é interessante também porque durante o seu doutorado em Química, né, a senhora teve a oportunidade de experienciar o período sanduíche, né, que, para aqueles que nunca tiveram contato com o termo, trata-se de um programa no qual estudantes do ensino superior têm a chance de passar um tempo entre 6 meses e 1 ano, estudando numa universidade no exterior. Dessa forma, é orientado por um professor ou professora na sua universidade de origem, um professor ou professora na universidade estrangeira. No seu caso, o doutorado foi feito na Unicamp e na Columbia Environmental Research Center, estudando o desenvolvimento de critérios como a qualidade de sedimentos. Como essa experiência impactou na sua carreira? Muito, muito, porque o laboratório que eu fiz meu mestrado e doutorado, eu fui orientada do Wilson Jardim, ainda não tinha o know-how e a experiência de trabalhar com substâncias químicas tóxicas persistentes, bifenilas policloradas, hidrocarbonetos poliaromáticos. E o meu projeto era um projeto dentro de um projeto maior, um temático, onde eu seria a pessoa que analisaria esses compostos orgânicos persistentes nos sedimentos de reservatórios do estado de São Paulo. E ninguém no meu laboratório tinha experiência na análise dessas moléculas, né? Então, através desse sanduíche, eu passei 6 meses, né, no CERC, né, que é o Columbia Environmental Research Center, que, na verdade, é um órgão do
USGS, não era nem uma universidade, era do United States Geological Survey, né? E eles tinham muita experiência em análises em sedimento dessas substâncias. Daí eu passei 6 meses lá, fui super bem recebida, tinha um químico, John Libo, que eu lembro muito dele, que ele me ajudou em tudo, assim, me ensinou do começo até o fim. Ele só se satisfazia quando eu tinha um resultado, né, excelente, né, dos meus cleanups, porque essa parte de extração de compostos orgânicos de matrizes ambientais, matrizes sólidas como sedimento, é muito delicado. Depois que você extrai, você tem que passar por etapas de purificação, que a gente chama de cleanup. Então, são várias etapas, né, para chegar num extrato limpo o suficiente para levar para um cromatógrafo. E o John, de fato, segurou na minha mão e disse: vamos lá, que você daqui vai sair sabendo fazer isso. E foi o que aconteceu. Isso fez muita diferença para você, né? Porque na graduação, quando a gente tem alguém ali, ou qualquer momento da nossa carreira, que tem alguém ali para te ajudar, realmente deve fazer muita diferença do que você... Total, porque tudo que eu tentava no meu laboratório antes de ir para os Estados Unidos, eu tinha muito erro, tinha baixas recuperações analíticas, né? Então eram muitos detalhes que eu só compreendi estando lá, né? E quando eu voltei, eu consegui passar esse know-how, né, de trabalhar com essas substâncias nessas matrizes ambientais para os futuros alunos do Wilson Jardim. Então, depois ele orientou outras pessoas nesse tema, né, e mais gente hoje já consegue, né, trabalhar melhor com isso, porque também a gente publicou um livro detalhando essa metodologia analítica, né, no meu doutorado. O projeto Qualiced, que era o projeto temático FAPESP, cujo doutorado eu estava inserida, a gente publicou um livro a respeito de todas as técnicas analíticas. Então foi essencial não só para mim, mas para o laboratório também. Foi muito bom. Interessante. Quando a senhora trabalhou no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, no IBAMA, atuando como analista ambiental e trabalhou em registro de agrotóxico e licenciamento ambiental, dentre várias outras atribuições que a senhora teve durante o período lá, poderia contar um pouco para a gente como a sua formação em química, desde a graduação até o doutorado, foi utilizado nessa área de atuação? E se tem algum conselho para aqueles que queiram seguir nessa linha de trabalho? Boa pergunta. Quando eu vim para Brasília, acompanhando meu ex-marido que tinha passado num concurso, e através de um contato com um profissional do IBAMA, eu consegui um contrato temporário, né? Era um projeto PNUD, que eu ganhava um salário, tipo uma bolsa, e eu comecei a trabalhar no IBAMA. E 6 meses depois lançaram o concurso temporário, de analista temporário do IBAMA. E eu nunca tinha pensado em estudar para concurso, já tinha tentado um concurso da Polícia Federal, junto com meu ex-marido, mas eu já estava no doutorado, então não parei para estudar, né? E aí, quando eu cheguei no IBAMA, 6 meses depois, todo mundo estava envolvido em estudar para esse concurso. E eu disse, bom, então vou estudar também, né? E aí eu comecei a participar das reuniões e estudar um pouco para o concurso temporário do IBAMA. E o que eu percebi na época, tanto é que eu passei e várias das minhas colegas não passaram, é que eu, por ter tido um mestrado e doutorado em Química Ambiental, tinha vários temas do concurso que para mim era familiar, né? Então, tinha muita coisa relacionada à química ambiental que eu já tinha vivenciado, já tinha lido, já tinha trabalhado com o tema. Então, para mim especificamente, naquele concurso, foi uma super vantagem ter feito mestrado e doutorado em química ambiental. Se tivesse algum conselho àqueles que queriam seguir essa linha de trabalho, qual conselho você daria para eles? Então, hoje o ambiente de concurso é tão mais complexo, né? Eu entrei no IBAMA em 2002, 2003, então já tem 20 anos. Aí depois desse concurso temporário eu fiz o concurso de analista definitivo, daí eu passei, aí eu saí do registro de agrotóxicos, fui para o licenciamento ambiental. E eu nunca parei, de fato, a minha vida para estudar para concurso por causa da minha bagagem, né, e da minha experiência depois de estar no IBAMA. Então, assim, eu nunca estudei
né, direito administrativo, essa parte bem burocrática, que não é a parte técnica da nossa área, né? Então, isso naquela época não era tão exigido. A minha impressão é essa. Hoje eu imagino que seja mais. Mas eu acho que, mesmo o aluno que esteja no mestrado, no doutorado, né, mesmo que ele queira no futuro fazer um concurso público para um órgão federal, não necessariamente na universidade, eu acho que um mestrado, pelo menos um mestrado, é um bom caminho a ser seguido, sabe? Porque o aluno que faz mestrado, ele aprende a pesquisar, ele aprende a criticar, ele aprende a avaliar dados, confiar, não confiar, né? Identificar quem são as pessoas que falam com coerência sobre determinado assunto. Então, atinge um criticismo que um aluno que saiu da graduação dificilmente consegue atingir, né? Então, eu acho que uma pós-graduação na área de química, pelo menos um mestrado, eu acho que é essencial para qualquer área que o futuro químico tente, né, percorrer. Eu acho bem interessante. Professora, tem uma questão que está me intrigando, né, no caso. Tipo, você contou um pouco da história do que fez você escolher a química, né, como os tantos cursos que a gente tem com opção, né? E nisso, me perguntando aqui, o que te fez entrar no segmento de química analítica ambiental? Foi algum professor durante a graduação que te motivou? Qual foi a história? Boa pergunta. Não teve nenhuma história. Eu fiz graduação em Recife. A gente não tinha divisão de química analítica em Recife. Para a gente ter disciplinas de química analítica, a gente tinha que fazer um abaixo-assinado, bater nas portas dos professores para que eles topassem oferecer a disciplina. Eu lembro que eu fui contemporânea da professora Ingrid Weber. Ela é mais nova que eu, mas acho que alguma disciplina de química analítica ela fez comigo. E eu acho que naquela época eu já compreendia a dimensão da questão ambiental, né? O tema aquecimento global, para mim, já era familiar. Tanto é que o meu mestrado eu fiz medindo fluxo de CO2 em superfície, água, atmosfera, de reservatórios, tanto em Campinas quanto na Amazônia. Então, eu sempre tive interesse nesse tema ambiental, não só porque eu achava que era um tema de grande importância, mas também porque era um tema que faz com que a química se aproxime mais da sociedade, se aproxime mais de como o estilo de vida impacta na qualidade ambiental, né? Então, eu acho que eu tinha essa percepção que eu queria uma química um pouco mais próxima da sociedade, e aí o pessoal de Recife tinha muita gente que trabalhava com química teórica, né? Eu não me via, né, fazendo uma pós-graduação numa química muito, muito teórica, uma química muito, né, básica, uma ciência muito básica. Eu tinha o interesse de uma ciência mais aplicada. Muito interessante, é realmente bem instigante mesmo essa parte da química mais aplicada, né? E assim, como você já comentou, né, a gente queria saber um pouco mais, que assim, no ano passado, 2022, a senhora passou a integrar o novo projeto, né, de pesquisa, a Rede de Pesquisa para o Desenvolvimento de Tecnologias, utilizando aporte de nitrogênio atmosférico, nanobiofertilizantes e remineralizadores para a produção agrícola de baixo carbono no Seminário Brasileiro. Então, você poderia falar um pouco mais para as pessoas que estão ouvindo o podcast, do que se trata uma produção de baixo carbono, e contar um pouco o que te motivou a entrada nesse projeto. Legal. Esse projeto é em cooperação com o professor Marcelo, daqui da UNB, da Química, com a professora Kaline, né? O Marcelo tem aquela empresa, a Criotec, que produz esse não é fertilizante que ele chama, né? Esse nutriente à base de nanotecnologia. E aí eu, através de tantas conversas com o Marcelo, e eu via a empolgação do Marcelo e, ao mesmo tempo, eu pensava, gente, esse produto deve ser muito interessante para a saúde do solo, né? Porque se ele ajuda tanto a produtividade agrícola, ele ajuda tanto a robustez do vegetal,
né? Eu acho que ele deve atuar melhorando a qualidade de solo. Daí eu fui atrás de colegas da UFPE e UFRPE, eu sou de Recife, né? Então eu tenho um amigo de infância, o Rômulo César Menezes, que era meu vizinho, que é professor na UFPE. Ele me colocou em contato com a Ana Dolores, professora na UFRPE, ambos da agronomia. Daí eu fiz o contato deles com o Marcelo, aqui de Brasília, e a gente fez um grande projeto. A Ana Dolores escreveu para o CNPq, ganhamos, né? Eu tenho, inclusive, um aluno, o Caio D, que tem uma bolsa de iniciação científica desse projeto que a Ana coordena. E a minha parte nesse projeto ainda é pequena, né? O Caio D está implementando o método de respiração em solo aqui no laboratório, né? Paralelo a isso, eu estou com outras alunas fazendo enzimas que estão relacionadas com a qualidade do solo, a beta-glucosidase e a aril-sulfatase. E ainda temos muito a colaborar com a Ana, mas nossos interesses é que o pessoal de Recife use também a arbolina, o produto da Criotech, né, nos projetos deles, né, de reflorestamento, enfim, um monte de coisa que eles fazem, né, na Caatinga, né, para que a gente comece a ter respostas da arbolina em outros cenários, né, em outros ambientes, além do cerrado, né? E então, com isso, eu entrei na área de química dos solos, né? Então é novo para mim, né? No meu doutorado eu trabalhei com substâncias orgânicas persistentes, mas depois que eu tive um segundo câncer, né? Eu disse, não quero mais trabalhar com substâncias carcinogênicas, eu preciso encontrar, né, uma área, uma outra temática ambiental que não precise trabalhar com substâncias tão tóxicas, né? E hoje eu tenho 3 alunas de iniciação científica avaliando enzimas em solos. Essas enzimas estão totalmente relacionadas à qualidade do solo. Então, quanto maior o teor das enzimas, mais saudável está o solo, né? E paralelo a isso, a gente está medindo respiração. Então, a gente tem recebido solo de várias colaborações. Eu estou colaborando atualmente com o professor Luciano da Geologia, que coletou solo recentemente lá da Chapada, dos Veadeiros, com a professora Márcia Bizinotti, do São José do Rio Preto, professora Cassiana da Unicamp, Cristina Canella do Rio de Janeiro, da UENF, de Campos dos Goitacazes. Enfim, hoje eu entendo que é mais fácil produzir ciência na área ambiental com bons parceiros, né? Então, meus projetos hoje estão mais ramificados, né? Então, as meninas analisam enzimas em solos, KLD mede a respiração de amostras que a gente recebe de nossos parceiros, e com essas amostras, outros analitos, outros parâmetros vão ser avaliados, e isso tudo vai compor a historinha daquele solo, né? Então, hoje, trabalhar com solo, para mim, tá bem interessante. Primeiro porque eu consegui me desvencilhar, né, das substâncias tóxicas, e depois porque são métodos simples, né? A gente trabalha com quantificação com VEVIS, equipamentos que a gente tem no laboratório, né? Então, projetos que alunos de iniciação científica conseguem fazer. Claro que eu tenho uma aluna de doutorado também, né, em outro projeto, mas eu gosto eu estou gostando muito de poder trabalhar em projetos cuja a parte prática não seja tão complexa, né? Que aí o próprio aluno de iniciação científica consegue tocar o seu projeto, né? Isso é legal, porque daí ele pode vir a fazer o mestrado nisso, mas quando ele se formar, entra outro aluno e essas colaborações continuam, essa troca de amostras continuam, né? Então, eu estou gostando bastante de como eu estou trabalhando no momento. Ou seja, é um ciclo que sempre vai se renovando, né? E quanto mais parceiros, melhor,
né? Então eu também gosto de trabalhar em parcerias, né? E esse tema só faz sentido você medir enzimas em solo ou respiração em solo se você também estiver contando a história desse solo. Se esse solo tiver, né, num certo ambiente que teve algum manejo, não teve manejo, é um solo natural, é um solo antropizado, é um solo que vai sofrer reflorestamento ou não. Então, a gente está ajudando a contar a história desse solo e a entender, por exemplo, que tipo de manejo auxilia no aumento da concentração dessas enzimas, né? Então, isso também é bem importante para quem trabalha com qualidade de solos. Muito interessante. A linha de pesquisa da senhora é fascinante, professora. Obrigada. A gente gostaria, né, de saber quais conselhos que a senhora daria para aqueles que desejam seguir uma carreira em química ou aqueles que já estão trilhando esse caminho, né? É um caminho cheio de dificuldades, né? Às vezes as pessoas ficam muito sem saber o que fazer. E a gente gostaria de saber, se a senhora tem alguns conselhos para essas pessoas. Tá. Eu tenho um conselho geral que eu dou para os meus filhos e dou para todos os jovens. Primeiro não para, né? Segue fazendo e segue se mexendo, né? A gente não pode esperar a oportunidade chegar, cair no nosso solo, dentro da nossa casa, né? Então, acabou a graduação, se quer fazer um mestrado, já vai para um mestrado. Se quer fazer um concurso simultâneo ao mestrado, estuda depois das horas de mestrado para fazer o concurso. Então, eu acho que, independente da área, né, a gente tem que estar sempre se mexendo e deixar várias janelinhas abertas mesmo, né? Então, eu posso fazer um mestrado, minha meta pode ser fazer um doutorado, mas se aparecer uma oportunidade de um concurso ou de um emprego que eu ache que eu vou aprender bastante após o meu mestrado, de repente eu posso adiar o plano do doutorado e ir para aquele emprego para aprender coisas que vão me adicionar experiência, né? Especificamente na área de química, eu acho que um mestrado, né, para quem queira atuar em química, qualquer que seja a área, um mestrado é muito útil, né? Seja você um técnico num laboratório de análises químicas, seja você um analista ambiental do IBAMA, ou do Ministério do Meio Ambiente, ou do Ministério da Agricultura, ou um químico na Anvisa, ou um químico na Secretaria de Meio Ambiente, né? Onde quer que o químico atue, né? Ele ter um mestrado vai dar mais ferramentas, né, para ele ir atrás da informação de qualidade, né? Porque informação hoje a gente tem de fácil acesso, mas é difícil a gente filtrar, né, o que é informação de qualidade e o que é informação de baixa qualidade, né? E eu acho que a pós-graduação ajuda nesse desenvolvimento do senso crítico do aluno, né? O mestrado já começa com esse exercício, o doutorado mais ainda, né? Não acho que todo mundo tenha que fazer doutorado, porque apesar de ser, para mim foi um momento muito tranquilo, né? Eu de fato nunca me senti pressionada no doutorado, né? Era uma época em que a gente não tinha tanta pressão de escrever tantos artigos. Hoje mesmo que eu estava conversando com colegas, eu escrevi alguns artigos no meu doutorado, mas não tinha que ter tanta escrita, tanta produtividade. Eu sei que hoje o ambiente é um pouco diferente, né? Então, essa pressão do artigo não é um peso que o aluno de pós-graduação e o orientador sente, né? Mas na época isso não existia ainda, né? Eu acho que eu terminei meu doutorado em 2002, né? Então, a gente não sentia esse peso de ter que publicar tanto. Então, foi um momento, para mim, né, muito gostoso de interagir com muita gente, de participar de muitos projetos paralelos, né? Eu, inclusive, tranquei meu doutorado por 6 meses ou 1 ano, não lembro, para fazer consultorias, né? Então, eu fiz consultoria simultâneo ao doutorado, né? Então, eu sempre fazia muitas coisas ao mesmo tempo, né? Porque a minha preocupação era, se eu terminar o doutorado e eu só tiver experiência de doutor, eu vou ter que necessariamente esperar um concurso de uma universidade.
E eu não queria só ter esse tipo de experiência, né? Então, com consultoria, trabalhando em laboratório de análises químicas, eu comecei a ter uma experiência maior na parte de ISOs, de qualidade, aqueles sistemas de acreditação, né? As boas práticas laboratoriais. Então, eu já tinha um contato mais próximo, né, com qualidade analítica. Então, quando eu fui trabalhar no IBAMA, essa minha experiência de laboratório de análises químicas também fez uma diferença. Então, já era um plus que eu tinha no IBAMA. Então, era isso. Assim, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer o que eu fiz, porque eu acho que eu sou um pouco, né, tenho uma certa hiperatividade. Não tinha filho na época. E aí, de fato, eu fazia muita coisa. Minha família estava toda em Recife. Eu estava na Unicamp, morava em Campinas. Então, esse era o objetivo da minha vida, né? Eu namorava com a pessoa da Unicamp, morava ali perto. Então, realmente, minha dedicação foi muito grande na época. E eu fiz muita coisa, né? Até dar aula de inglês durante meu doutorado, eu dei nos sábados de manhã, porque eu pensava, bom, se um dia eu estiver desempregada, eu posso dar aula de inglês. Pois é, fiz muita coisa. Mas terminei meu doutorado tranquilo, assim, num prazo um pouco maior, porque eu tranquei, né, a minha bolsa um tempo, voltei, terminei meu doutorado, foi tudo bem. E, assim, não me arrependo, sabe, de tudo que eu fiz simultâneo, porque isso me ajudou, inclusive, talvez tenha me ajudado, pensando bem, até em passar nos concursos, né? Eu já fiz concurso temporário do IBAMA, analista ambiental do IBAMA, já passei no concurso de perito da polícia, fiquei fora do número de vagas, mas passei. Então, assim, eu vi que a minha bagagem, a minha história, né, me ajudou a passar nesses concursos, porque eu nunca parei para passar em concurso, né? Então, quando eu estava no temporário do IBAMA, eu tive meu primeiro filho, primeiro concurso de analista ambiental do IBAMA, eu tinha um bebê dentro de casa, né? Já trabalhava no IBAMA. Então, eu acho que eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa. E isso foi uma qualidade para mim. Com certeza, a curiosidade de ler bastante sobre o que eu fazia, mas não só sobre o que eu fazia, sobre o que os meus colegas faziam dentro do laboratório. Então, eu era uma aluna que era muito dedicada e muito solícita, né, a quem quer que precisasse de ajuda, né? Então, eu sabia o que todo mundo fazia dentro do meu laboratório. Eu conseguia discutir e falar sobre a pesquisa de cada aluno daquela época, né? Então, quando eu vim, inclusive, para fazer o concurso aqui na UNB, meu segundo filho tinha 45 dias, né? Ele tinha recém-nascido, e eu tive que passar uma semana aqui fazendo provas para o concurso de professor da UNB. E então não tive condições de estudar, né? Não tive condições de parar para fazer também isso, preparar aulas, nada disso. Eu estava nas madrugadas com criança recém-nascida. Mas o concurso, a prova do concurso, tudo tinha tão a ver com tudo que eu tinha vivenciado no meu mestrado e doutorado, né? Os temas, tantos os temas da minha prova de escrita, eu lembro até hoje. Cada tema era um projeto de um colega meu dentro do meu laboratório. Então, eu sabia falar de todos os temas da parte ambiental. Os temas da parte analítica, eu lembro que tinham 2 questões analíticas que eu não sabia com tanta certeza. Mas as 8 questões ambientais, eu sabia redigir páginas e páginas daquilo, né? Porque eu vivia aquelas questões com os colegas, né? Então, é isso. Estar dentro de um laboratório de pesquisa não é só você fazer a sua parte. É você aproveitar para vivenciar, né, e para aprender o que os demais estão fazendo, né? É muito rico você poder ajudar um colega, ir a campo junto com outro colega porque ele precisa de ajuda, ou passar uma madrugada com um colega porque ele vai ter que ficar analisando amostras 24 horas e você pode dar uma mão, mas simultaneamente você está aprendendo o que ele está fazendo, né? Então eu sempre tive esse interesse muito abrangente na química ambiental. Foi uma área que foi bem escolhida por mim, né? Eu tinha realmente muito interesse em todos os temas relacionados à questão ambiental. Sua graduação e toda
tudo que você fez depois realmente foi bem vivido, né? Cada segundo, cada experiência. E assim, a gente falou muito sobre o que você fez depois da graduação, né? Mas, como a gente está falando para muitos da graduação, né? Quais foram as suas dificuldades? Porque todo aluno passa pelos seus desafios. Então, assim, tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade, algum desafio que você teve que enfrentar, ou como conseguiu vencer essas dificuldades? Ah, ótimo. Olha só, eu fazia engenharia, né, gente? Então, eu passei pelo cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, né? Então, era bem desafiante mesmo. Mas, olha só o que aconteceu comigo. Eu passei no vestibular em 91, eu tranquei o vestibular, tranquei a matrícula da universidade, passei 6 meses nos Estados Unidos como intercambista, voltei em julho, e aí quando eu fui me matricular finalmente na engenharia química, eu percebi que engenharia química não tinha turma começando no meio do ano. E aí eu pensei, poxa, mas se eu me matricular nas disciplinas junto com os engenheiros químicos, eu só vou pegar colegas que são repetentes. Eu disse, não vou fazer as disciplinas com engenharia química. Eu vou pegar as disciplinas com os melhores alunos aqui do ciclo básico da UFPE, que era a Federal de Pernambuco. Daí eu me matriculei em todas as disciplinas com engenharia elétrica. Então, os 2 anos de básico eu fiz com engenharia elétrica. Minhas grandes amigas hoje são engenheiras elétricas. Inclusive, teve um momento que eu pensei, gente, eu acho que eu podia mudar para engenharia elétrica. Mas foi só um devaneio, assim, né? Não tinha nada a ver. Mas eu falo isso porque foi essencial entrar numa turma com bons alunos, porque isso me estimulava, né? Eu fiz amizades, né, com 4 meninas, além de mim. Nós éramos 5 meninas estudando engenharia elétrica, né? Eu era química, mas as 4 eram elétricas. Então, eram poucas mulheres dentro do curso de engenharia elétrica e nós ficamos muito amigas. Então, a gente estudava muito juntas, né? Então, semana de prova, a gente se mudava para casa de uma ou da outra. Às vezes era na minha casa, às vezes era na casa de outra amiga. Então, a gente estudava juntas de manhã, de tarde, de noite. Então, não tem outra receita a não ser estudar bastante, né? Mas eu, que sou uma pessoa que gosto muito da troca, né? Estudar com amigas, para mim, foi o grande diferencial, né? Então, eu tirei o básico de engenharia de letra impressionantemente, né? Mas não é porque eu era superdotada, não. Eu até tinha uma amiga superdotada, né, entre nós, a Dani, mas eu era muito dedicada, estudava muito mesmo, né? E tinha muito prazer de estudar com as amigas, né? O que também tornou um processo bem mais tranquilo para mim. Interessante. E professora, falando sobre a sua graduação também, a senhora fez parte do grupo PET, né? Em um determinado momento da graduação. Como é que foi essa estadia neste grupo? O que levou a senhora a participar desse grupo também? Sim. Quando eu troquei do curso de engenharia química para química, acho que no 4º semestre, eu acho que o PET não tinha uma prova de seleção em Recife. O que tinha era uma avaliação das suas notas, né? E como minhas notas eram muito boas, eu fui convidada a compor o grupo do PET. E na época, a gente tinha uma bolsa de valor de iniciação científica até o fim do curso, né? Então, a bolsa que eu comecei no 4º período, eu acho, ou no 5º, não lembro, eu mantive até o final. E eu tinha liberdade de escolher qualquer área dentro do Instituto de Química, na verdade, em Recife é Departamento de Química Fundamental, qualquer área da química. Então, eu aproveitei que eu tinha essa bolsa, que não estava atrelada a nenhum projeto, e aprendi, tive uma experiência curta na área de energia nuclear, depois tive outra experiência na área de síntese orgânica, escrevemos até um artigo. Aí, quando eu finalmente terminei no laboratório de materiais, né? Então, para mim, ser do PET na época foi muito legal, porque garantiu a minha bolsa até o final, até eu me formar, e eu pude experienciar 3 áreas bem diferentes, né? Até decidir qual seria a área que eu, de fato, faria meu TCC.
E aí eu fiz na área de Química Inorgânica / Materiais, né? E na época, como eu fui a única aluna petiana formada daquele semestre, daquele ano, no Departamento de Química Fundamental, eu ainda ganhei uma bolsa de mestrado, né, para ser utilizada na universidade de nível A ou B do país, né? Então, quando eu fui fazer minha seleção, tanto na UFSCar quanto na Unicamp, eu só precisava passar na prova, não precisava passar dentro do número de vagas da bolsa, porque eu já tinha minha bolsa, né, por ter sido a melhor aluna PET, a melhor entre aspas, né, gente? Eu fui a melhor única aluna PET daquele semestre, mas fui. E aí eu levei essa minha bolsa para a Unicamp. Nossa, muito interessante, professora, ver essa trilha, né, que a senhora teve, e inclusive ter participado, né, desse grupo. E, professora, falando um pouco do futuro, quais são os próximos passos? Você tem alguma área que pretende investir nos próximos anos, ou projetos que gostaria de se dedicar? Sim, além dessa parte de química dos solos, né, de qualidade de solos, a gente está começando projetos junto com a professora Ana Cristi na parte de medicina canábica, né? A gente quer ajudar as associações com as caracterizações físico-químicas dos teores de canabidiol, canabigerol, THC, né? Hoje mesmo nós tivemos uma reunião lá na reitoria da UNB para saber como que é essa papelada dessa autorização da Anvisa, como é que a gente faz o convênio entre a associação, que no caso a gente está em contato com a APEP, que é uma associação do Rio de Janeiro, e a UNB, então a gente está se mexendo nessa área burocrática de levar isso adiante, porque eu acho que a medicina canábica é uma medicina que é muito útil para muita gente. Eu mesmo sou usuária de canabidiol, né? E a gente precisa, né? A universidade, no meu entendimento, a universidade pode ser um apoio para essas associações, para melhorar a qualidade, né? Para melhorar o tipo de informação que as associações dão sobre seus óleos para os pacientes e até para os médicos prescritores, né? Então, nós temos várias ideias de várias frentes de trabalho junto com os óleos da APEP, ou até extraindo as flores da cannabis e melhorando a otimização dessas extrações, né? Para que a associação passe a ter uma extração mais eficiente. Então, eu junto com a professora Ana Cristi, e a professora Simone, que já foi aqui do IQ, hoje ela está na engenharia, na Faculdade de Tecnologia. Ela ajuda também bastante a gente nessas discussões. A gente tem muita coisa que a gente quer fazer nessa área e que a gente está, né, começando a ler mais e discutir, participar de grupos de trabalho e se informar né, e pensar em que alunos podem fazer o quê. Eu tenho atualmente uma aluna de doutorado. Na verdade, eu estou esperando o meu recredenciamento na pós-graduação, né? Mas eu já tenho uma aluna que eu cooriento junto com a professora Ingrid, que ela está trabalhando com terpenos. Então, ela está analisando os terpenos que são extraídos da cannabis, mas não os canabinoides, né? Então, a parte os hidrolatos, né? Os extratos mais solúveis, a PEP já nos enviou e a Marina, que é essa minha aluna de doutorado, já está analisando esses terpenos. Então, isso a gente já começou, porque como não tem canabinoides nesses extratos, né? São extratos de terpenos, a gente não precisa de nenhuma autorização específica. Então, a gente já tem né, já está com essa colaboração com a PEP. A Marina acabou de vir de um congresso de óleos essenciais que teve no IAC em Campinas, né, mostrando os resultados preliminares. Mas tem muita coisa que a gente quer fazer junto com essas associações. Muito interessante, professora. Esperamos aí ver quais serão os resultados. E assim, a gente fica por aqui, a gente quer muito agradecer pela sua disponibilidade, participação e por ter tirado um tempo assim para compartilhar com a gente suas experiências. Então, muito obrigada realmente por ter vindo aqui.
Eu que agradeço, gente. É um prazer. Eu, né, como ex-petiana, eu acho que, né, é muito legal ser aluno PET. Legal, mas também traz uma responsabilidade, né? Tem algumas regras, a gente não pode reprovar em matéria, né? A gente não pode... Tem que ser um aluno de excelência. Mas boa sorte aí nos projetos de vocês. Esse projeto de podcast eu acho super interessante mesmo, né? Vou repassar para os meus colegas esse nosso episódio. A gente fica por aqui. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre outras atividades do PET Química IQ UNB-MEC podem ser encontradas no nosso Instagram, @petquimicaunb, e no nosso site petquimica.iq.unb.br. Obrigado por ouvir nosso podcast de hoje. Até a próxima. Esse episódio foi feito com a participação de Nicole Maito e Wendel Souza como entrevistadores, Linara Taruza como editor e Júlia Vargas como roteirista. Também gostaríamos de dar os nossos agradecimentos ao Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Superior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.